Bom dia. Bom, para a gente continuar e terminar o assunto sobre lançamentos, a gente vai falar sobre três tipos de lançamentos que, de certa forma, eu já falei, mas a gente vai deixar um pouco mais explícito e um pouco mais claro na aula de hoje, que são os lançamentos vertical, horizontal e queda livre. Queda livre. Esses três lançamentos, eles vêm de uma como consequência do lançamento sobre o lançamento oblíquo, tá? Então, como que a gente interpreta eles? Vamos começar com o lançamento vertical. Foi o primeiro que a gente viu lá no lançamento oblíquo. O que o lançamento vertical diz para a gente? Ele diz o seguinte, ele diz que a velocidade... Bom, primeiro, é um lançamento que o corpo é arremessado para cima. Então, eu tenho aqui um objeto e esse objeto é arremessado para cima. Tá? Uma velocidade v zero maior do que zero. E ele vai cair com... Bom, ele vai subir até um ponto onde ele vai parar lá em cima. Tá? Então, ele está vindo para cá, ele está saindo daqui, ele sai daqui, ele vem aqui para cima e depois ele volta e cai. Tá? Aqui em cima, a velocidade na direção y é igual a zero. Então, por isso que ele vai começar a cair, ele vai começar a perder força, né? Perder velocidade quando ele começa a subir. E lá em cima ele vai começar a ter velocidade para começar a cair. Tá? Então, o que a gente sabe lá em cima? Que a velocidade y é igual à velocidade inicial. E eu estou pensando só na vertical, tá? Então, bom, posso colocar aqui o Vy se você quiser. Fica igual a menos g vezes t. Então, o tempo, né, para ele subir vai ser igual a... Isso aqui, Vy vai ser igual a zero, então eu vou ter que... Desculpa. O tempo... Então, vai ficar aqui. Zero é igual a V0y menos g vezes t. Logo, o t vai ser igual a V0y dividido por g. Ou seja, o tempo para ele poder cair vai depender da velocidade inicial dividido pela gravidade. A gente pode determinar também a altura. Qual foi a altura h que ele subiu até atingir a altura máxima. Da mesma forma, a gente pode determinar aqui usando, né, aquela expressãozinha de, bom, se é um movimento retilíneo uniformemente variado, então o meu ΔY, eu posso chamar isso aqui de h, que é a altura, e aí vamos colocar aqui uma altura máxima. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a velocidade inicial que ele vai ter, que vai ser V0YT menos GT ao quadrado sobre 2. Só que o tempo a gente já sabe, né? Então, se o tempo a gente já sabe, é só substituir esse tempo aqui nessa expressão aqui. Então, o meu H máximo vai ser igual ao quê? Vai ser igual a V0Y vezes... Bom, já tenho um aqui, então fica ao quadrado, dividido pela gravidade G. Menos G vezes T ao quadrado, vai ficar V0Y ao quadrado, dividido por G ao quadrado, vezes 2, né? Dividido por 2. Tá bom? E aí, simplificando isso aqui, vai ficar o quê? Eu vou ter
v0y ao quadrado dividido por g, e aí eu posso simplificar esse g com esse quadrado, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar menos 1/2 de v0y ao quadrado dividido por g, né? Logo, eu vou ter o v0y ao quadrado dividido por g tem igual nessa expressão e nessa expressão. Logo, vai ficar o quê? 1 menos 1/2. Então, minha altura máxima, como fórmula final, vai ser o quê? Vai ser v0y ao quadrado dividido por 2g. Bom, então essa aqui vai ser a nossa altura máxima que o corpo consegue, que o corpo vai subir até ele começar a cair. Bom, que mais? Eu acho que para lançamento vertical a gente tem isso. Essa formulinha aqui do tempo e a altura máxima. Já para queda livre vai ser muito parecido. Então, já que a gente está subindo, vamos continuar agora descendo. Queda livre. Queda livre. Para queda livre, a nossa altura, bom, lembramos lá que vamos escrever de novo ΔY como sendo a altura, tá? Então, isso aqui vai ser V0y vezes t mais gt ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque a queda livre não é nada mais do que um objeto que tá aqui em cima, que a gente está segurando ele, a gente solta ele, ele começa a cair. Então, se ele começa a cair, a gravidade está na mesma direção. Então, a gravidade está dando velocidade para ele poder cair, tá? Então, a gravidade, nesse caso, vai ser positiva. Só que como a gente está dando velocidade para ele cair, esse termo aqui vai ser zero. Porque não tem velocidade inicial nele. Porque se tivesse velocidade inicial, não seria uma queda livre. Tá bom? É muito parecido com... bom, você pode pegar qualquer objeto aí na sua casa, uma borracha, para não quebrar nada, soltar ele, deixar ele paralelo ao seu braço, soltar, e você vai ver com que esse objeto caindo em queda livre, tá? Você não tá jogando ele para baixo, você está simplesmente soltando sua mão e deixando ele cair. Então, a altura, nesse caso, vai ser igual a gt ao quadrado sobre 2. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa queda livre que nós utilizamos. Bom, eu acho que da queda livre não tem nada além disso. Queda livre é talvez o mais simplesinho. E nós temos aqui, por fim, o lançamento horizontal. O lançamento horizontal, ele é, no fim das contas, uma continuação do lançamento oblíquo, da metade para frente. Então, eu tenho aqui um objeto, eu jogo ele para frente, e ele vai fazer esse tipo de movimento até cair. Bom? Então, no lançamento horizontal, eu tenho esse tipo de movimento. E olha que interessante, no lançamento horizontal eu tenho uma combinação de queda livre, então isso aqui é uma queda livre, mais um movimento com velocidade constante, né? Velocidade constante. O que isso quer dizer? No lançamento horizontal, o tempo de queda é igual ao tempo, tá? Então, o tempo que esse objeto aqui ele vai cair até aqui é o mesmo tempo, então vou colocar aqui, tempo de queda é igual ao mesmo tempo que o objeto levaria para ele cair, fazer uma queda livre. Então, o tempo de queda assim é igual ao tempo de queda... Deixa eu colocar e jogar isso aqui para o lado. Então, o tempo de queda assim é igual ao mesmo tempo de queda para cá, tá bom?
Então não tem nada de diferença entre um e outro. Ambos são exatamente iguais, só que, bom, um a gente só vê nesse daqui, né? Nesse daqui a gente está vendo o objeto se movimentando na direção Y, na direção X também, tá bom? Então, como que a gente pode pensar nas equações aí de lançamento horizontal? No vertical é simples, é só usar queda livre, como a gente já viu aqui embaixo. Então a altura aonde ele vai cair vai ser igual a isso daqui. E aí, se eu sei qual que é a altura, se eu sei qual que é a altura, para eu determinar o tempo, vai ser quanto? Vai ser 2 vezes h dividido por g raiz quadrada disso. Então eu sei qual que vai ser o tempo de queda, se eu sei qual é a altura, tá? Então, isso aqui é importante, tá bom? Super importante. Para o lançamento horizontal. E aí, se eu sei esse tempo, para eu determinar quanto vale essa altura, geralmente eu sei qual que é a velocidade, né, que esse objeto está sendo jogado na direção x, vx. Para eu saber a distância, x, é só multiplicar esse vx pelo tempo, que é esse tempo aqui. Que é isso. Não tem nada de diferente nisso, tá? Os lançamentos, tanto o lançamento horizontal, queda livre, e o lançamento vertical, eles acabam sendo consequências do lançamento oblíquo, tá bom? Então eu vou parar a aula por aqui, a gente termina esse conteúdo e a gente começa um próximo numa outra aula. Então, até mais e tchau, tchau.